É o capítulo de número 17, nos versículos de número 24, ou melhor, 25 a seguir. Eu louvo a Deus pela vida dos pregadores. Nós temos muitos pregadores no nosso ministério é rico em pregadores e isso aumenta a minha responsabilidade, porém, eu sei que são meus amigos também que estão orando por mim, no nome de Jesus. Só quem encontrou, diga amém, por favor. Está aí no telão para vocês. O texto sagrado está dizendo assim: ele dizia aos homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, que falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Então Davi disse: que fiz eu agora? Porventura há razão para isso? Desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Amém? Amém, meus irmãos? Amém. Queridos, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 18, vai nos dar as características, 7 características que Davi tinha, quando Saul, endemoniado, precisava que alguém tocasse uma harpa, que alguém fosse instrumento de Deus para que o rei ficasse liberto dos demônios. No capítulo 16, versículo 18, vai citar-se as 7 qualidades de Davi, quando alguém diz assim: eu conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente, é animoso, é homem de guerra, é sisudo em palavras, é de gentil presença e o Senhor é com ele. Aqui estão as 7 qualidades de Davi que a gente conhece, mas todavia, porém, entretanto, o texto que acabamos de ler mostra-nos uma outra qualidade que Davi tinha e que não é relatada pelo relator do capítulo de número 16. E talvez você possa perguntar: que qualidade seria esta? Eu lhe digo, se vocês prestaram atenção, como eu sei que prestaram, na leitura que nós fizemos, 3 vezes foi perguntado: o que se dará à pessoa que vencer o Golias? O que se dará ao homem que matar esse gigante? Davi pergunta isso durante 3 vezes, por 3 vezes Davi faz a mesma pergunta, e a resposta é a mesma. A resposta é: aquele que derrubar o gigante, ele vai ficar milionário, ele vai ser genro do rei, e a sua família vai estar abastada, a sua família vai ficar isenta de impostos. Então eu vejo aqui em Davi uma outra qualidade que não está relatada no versículo 18 do capítulo 16. Qual é? Ele tinha ambição na vida. Ele era diferente dos demais que ali estavam, porque ele tinha ambição da vida. Ele não olhou para o tamanho do gigante, ele não olhou para a armadura do gigante, ele não olhou para a capacidade que o gigante tinha de tirar a vida de alguém, ele olhou para a recompensa. Ele perguntou: o que é que eu vou ganhar se eu derrubar esse gigante? Ele está dizendo para mim e para você: o gigante não é nada diante dos seus objetivos, o gigante não é nada diante dos seus propósitos, o gigante não é nada diante dos seus sonhos, o gigante não é nada diante da sua fé, o gigante não é nada diante do seu ministério, o gigante não é nada diante da sua chamada, o gigante não é nada diante da sua capacidade de buscar a presença daquele que quando você fala com ele, ele responde, que quando você chora, ele te consola, que quando você sorri, ele se alegra com você, aquele que mesmo que o pregador não estava pronto para pregar, o seu espírito habita no pregador e transmite uma palavra para aqueles que vieram receber. Só quem crê nessa palavra, por favor, me ajuda aí. Glória! Eu estou sentindo a liberdade aqui nessa noite.
A oportunidade é gigantesca, mas eu não posso ficar olhando para o tamanho do gigante, de forma nenhuma. Davi é um exemplo clássico de que nós precisamos não só viver uma frase que parece até uma frase moderna, uma frase de autoajuda, mas é uma frase extremamente atual e está inserida nesse texto. Nós precisamos ser homens e mulheres com objetivo na vida, com propósitos diante de Deus, porque se você não tem propósito, meu irmão, você não tem por que viver. Por que eu estou aqui? Qual o propósito de ter aceitado a Jesus? Qual o propósito de ter aceitado o ministério? Qual o propósito de ter aceitado o chamado? Qual o propósito de se casar? Qual o propósito de estar fazendo parte de uma igreja tão abençoada como essa? Uma igreja, um crente que não tem propósito, ele não tem razão de existir. Ele não vai passar, ele vai passar, ninguém vai notar a existência dele. Mas aonde chega um crente com propósito, percebam o texto, ele faz a diferença. E eu preciso que você acredite naquilo que eu vou te dizer agora. Deus te chamou para fazer a diferença. Deus não te chamou para ser apenas mais um. Deus não te chamou para ser mais do mesmo. Deus te chamou para fazer a diferença, quer seja no seu trabalho, quer seja no meio dos seus familiares, quer seja na igreja, na cidade onde Deus te colocou. Deus não te chamou para ser apenas mais um pastor naquela cidade. Deus não chamou a Assembleia de Deus MS para ser apenas mais uma igreja naquela cidade. Deus nos chamou para fazermos a diferença, e o que faz a diferença são os propósitos que nós estabelecemos diante de nós. Davi estava acostumado a vir para a cidade. Davi estava acostumado a frequentar o palácio do rei. Davi estava acostumado com a corte. Davi estava acostumado com tudo de bom que ali tinha. Só que Davi não ia ali a passeio. Quando Davi ia ali, ele ia com propósito. Ele dizia consigo mesmo: um dia eu vou voltar, e eu vou voltar para ficar. Um dia eu vou chegar aqui, e eu não vou mais sair desse lugar. Davi tinha propósito. E quando Davi chega nesse texto aqui, nesse contexto, neste cenário, que a gente precisa entender que Deus cria cenários para nos exaltar. Deus cria cenários para nos abençoar. E aqueles homens que estavam ali, todo aquele exército que estava ali, eram o povo do Senhor. Eram aqueles que lá no deserto Moisés dizia a eles: vocês são a menina dos olhos de Deus, vocês são a propriedade peculiar do Senhor, vocês são o diferencial entre todas as nações. Agora esses que são a menina dos olhos de Deus, esses que são o diferencial de todas as nações, esses que são a propriedade peculiar do Senhor, estão com medo de um homem por causa da sua estatura. Nenhum deles, ou melhor dizendo, qualquer um deles que fosse enfrentar aquele gigante, Deus não iria deixar o seu povo envergonhado, porque ali não era uma luta, apenas uma luta corpórea, não era apenas uma luta física, era uma luta espiritual que estava sendo travada ali. Os deuses dos filisteus estavam ameaçando o Deus de Israel. Os deuses dos filisteus estavam dizendo que eles eram maiores. Então Deus precisava de um campeão. Então qualquer um que se colocasse à disposição de Deus ali, ele seria o vencedor naquela batalha. Acontece, porém, meus irmãos, que nem todo mundo tem objetivo na vida. Percebam que alguns de nós se diferenciam um dos outros. O que faz um pastor diferenciar do outro? Quando ele assume uma igreja, a igreja começa a dar um up, e aí alguém diz: mas será que fulano é melhor do que eu? Às vezes as pessoas, o antecessor fica pensando: meu Deus, será onde é que eu errei? Talvez você não errou em lugar nenhum. O que te faltou foi o propósito que esse pastor tem agora. Os propósitos dele são maiores, são mais específicos, porque Deus age em propósitos específicos. Eu sou boca de Deus para alguém aqui nessa noite. Deus atua em propósitos específicos. Deus honra propósitos específicos. Se coloque à disposição, que você vai ver Deus te honrar. Deus vai 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 honrar os teus propósitos.
Ei, Davi chega, e quando Davi encontra com aquele aparente problema grande para os que estavam assistindo, Davi começa a dizer, dentro de si, ele diz: rapaz, esse gigante não é nada, eu quero saber o que eu vou ganhar com isso. Rapaz, eu não estou preocupado com o tamanho desse gigante, eu quero saber o que eu vou ganhar com isso, o que é que vem depois. Eu não estou pensando na luta, eu estou pensando na recompensa. Eu não estou pensando no problema, eu estou pensando na vitória. Eu não estou olhando para o tamanho da diversidade, eu estou olhando para o tamanho da conquista. Está vendo conquista aí, atrás desse gigante tem uma grande conquista. Eu vou ficar milionário, eu vou para a corte do rei, e meu pai ainda vai receber benefícios disso. Deus está falando com alguém aqui que acredita. Deus vai honrar você. Se o gigante se apresentar diante de você, fique sabendo, é uma estratégia de Deus para te honrar na terra. É uma estratégia de Deus para abençoar a tua vida. O gigante não é nada diante de propósitos. Eu repito, o gigante não é nada diante dos teus sonhos. O gigante não pode ser maior que a tua fé. O gigante não pode ser maior do que os teus sonhos. O gigante não pode ser aquilo que nesse cenário ele estava sendo. Sabe o que ele era? Apenas uma distração. Você precisa entender que às vezes acontecem coisas na sua vida que você parece tá difícil, é problema sério, é coisa séria, é coisa grande. E Deus está dizendo, é só uma distração, vença isso. Não se deixe vencer pela distração, não se deixe sucumbir diante da distração. Aquele gigante era só uma distração. Aquele gigante era tão pequeno aos olhos de Davi, porque Jesus disse: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas se os teus olhos forem trevas, em quão grandes trevas tu estás? Jesus estava dizendo, tudo depende da tua ótica, tudo depende do teu ponto de vista, tudo depende dos propósitos que você tem estabelecido diante de você. Em certa ocasião Jesus estava com seus discípulos e ele disse: vocês dizem que a ceifa se dará daqui 4 meses, não é verdade? Eu todavia vos digo, levantai os vossos olhos e vede que a seara já está madura e já está pronta para a ceifa. Jesus está dizendo: ei, alinha a tua visão com a visão que vem do céu para a tua vida. Alinha a tua visão com a visão da tua liderança. Alinha a tua visão com a visão do teu ministério. Alinha a tua visão com a visão que Deus está dando para a igreja. Alinha a tua visão com a visão que o Espírito Santo tem colocado em tua mente. Não são meros pensamentos, é Deus falando com você. Ei, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Davi não estava presente quando Deus falou para Samuel: Samuel, eu tenho rejeitado Saul e eu tenho escolhido um homem segundo o meu coração que vai reinar no lugar dele. Davi não estava lá. Davi não ouviu isso. Davi não sabia que ele era o homem segundo o coração de Deus. Ei, talvez Deus nunca falou algo em particular para você, o que você vai ser no futuro. Porém você precisa se alinhar àquilo que Deus determinou para a tua vida. Davi não sabia que era um homem segundo o coração de Deus, mas Davi tinha atitude. Não era a atitude que fazia dele o homem segundo o coração de Deus, era a escolha de Deus, mas ele não sabia disso ainda. Eu preciso que você entenda o que o Espírito de Deus colocou em meus lábios, meu coração, para compartilhar com você. Talvez você não saiba do seu amanhã, mas as suas decisões serão determinantes para que o seu amanhã seja um amanhã de vitória, seja um amanhã de bênção, de prosperidade, de crescimento, de evolução, porque Deus espera de nós atitude. E para encerrar a minha fala, você precisa ser um homem ou uma mulher com propósitos, porque o propósito ele estimula, o propósito anima, o propósito direciona, o propósito encoraja. Tudo aquilo que os outros não tinham, Davi tinha. Davi não, em momento algum Davi disse assim: ei, eu preciso de uma espada pelo menos para lutar com esse gigante aí. Pelo contrário, ele nem quis a espada de Saul emprestada. Sabe por quê? Repito, para ele o gigante não era nada diante da recompensa que ele estava vendo. Quando ele olhava para Golias vindo para o lado dele, amaldiçoando, ele não via Golias, ele via Mical vestida de noiva. Quando ele olhava para
para o escudo do gigante brilhando. Ele não via aquele escudo, ele via as moedas de ouro brilhando na sua frente. Quando ele olhava para aquele exército atrás daquele gigante, ele não via o inimigo, ele via seu pai sendo abençoado, a sua família, a sua casa sendo abençoada. Deus me trouxe aqui com esta palavra. Tenha propósito na tua vida, que Deus vai honrar o teu propósito. Deus vai honrar a tua casa, Deus vai honrar a tua família. Portanto te digo, o gigante não é nada diante de você. Aleluia! Fique de pé, eu quero orar com você nesta noite.